Pedindo a todos, então, para irmos silenciando nossas mentes, nossos corações, e rogando ao Senhor, nosso Pai, para nos enviar bons espíritos, para nos assistirem nessa noite de estudos do seu Evangelho, e que afaste aqueles que possam induzir-nos ao erro e nos dê a luz necessária para distinguirmos a verdade do erro. Orientai também os espíritos equivocados, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos do entendimento dos temas hoje aqui estudados, da caridade e do amor ao próximo. Bons espíritos, que vos dignais de instruir-nos, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei que, pelos sentimentos que nos animam, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Pedimos especialmente ao Espírito Miramês, guia espiritual do nosso grupo de estudos, para nos assistir e orientar. Que assim seja. Passo para ti, então, Fátima, para fazer o nosso Evangelho. Boa noite a todos e obrigada. Fazendo a leitura do capítulo 28, o item Ação de Graças por um favor obtido. Não é preciso considerar apenas como acontecimentos felizes as coisas de grande importância. As menores em aparência são frequentemente as que influem mais sobre o nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e se lembra antes daquilo que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios dos quais somos objeto, sem os ter perdido, ficaríamos frequentemente espantados de os ter recebido tantos, que se apagaram da nossa memória e humilhados com a nossa ingratidão. Cada noite, elevando nossa alma a Deus, devemos lembrar-nos dos favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecer-nos. É, sobretudo, no próprio momento em que experimentamos os efeitos da sua bondade e da sua proteção, e por um movimento espontâneo, devemos lhe testemunhar a nossa gratidão. Basta, para isso, um pensamento que lhe atribua o benefício, sem que seja necessário desviar-se do trabalho. Os benefícios de Deus não consistem somente nas coisas materiais. É preciso, igualmente, agradecer-lhe as boas ideias, as inspirações felizes que nos são sugeridas. Enquanto o orgulho acha nelas um mérito, o incrédulo as atribui ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. Por isso, as longas frases são inúteis. Obrigada, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspirou. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que nos chega de bem testemunha um hábito de reconhecimento e de humildade, que nos atrai a simpatia dos bons espíritos. Capítulo 27, itens 7 e 8. Aí vem a prece referente a esse item. Deus, infinitamente bom, que o vosso nome seja bendito pelos benefícios que me concedestes. Deles seria indigno se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ao meu próprio mérito. Bons espíritos, que fostes executores das vontades de Deus, e vós, sobretudo, meu anjo guardião, eu vos agradeço. Desviai de mim o pensamento de nele conceber o orgulho, e deles fazer um uso que não fosse para o bem.
Eu vos agradeço notadamente por... E aí a gente menciona a graça recebida, né? Então, vamos lá. Ação de graças por um favor obtido. Essa lição é bem oportuna e nos lembra da necessidade que nós temos de valorizar tudo o que nos cerca, coisas boas e coisas ruins. Tudo serve ao nosso aprendizado, mas não devemos lembrar de Deus só quando estamos doentes, necessitados, desequilibrados, porque nós estamos todos os dias recebendo as bênçãos de Deus. Respiramos, temos a nossa voz, temos a nossa vida, temos um prato de comida que nutre o nosso corpo. Esse organismo maravilhoso. Temos a luz do sol, temos as gotas da chuva, temos a brisa que bate em nosso rosto, o perfume das flores, os pássaros a cantar. Enfim, se fôssemos enumerar as bênçãos de Deus para conosco, talvez ficaríamos toda noite falando, e também aquilo que nos leva a aprender o que nós devemos aprender, muitas vezes por considerarmos essa situação. Tudo isso que chega até nós, que eu citei algumas coisas, nós só vamos lembrar de Deus no momento da dor. A dor é um instrumento também de Deus. A doença, a perda, a separação, o desapontamento, a infelicidade, tudo isso nos leva a nos dar conta que temos um ser amado que vela por nós, que está sempre pensando nos seres humanos. Pensa no pior bandido ou no santo. Pensa no maior malfeitor ou naquele que faz a caridade todos os dias. Então, é muito importante tirarmos valiosas lições da nossa vida. A nossa vida é como uma escola, todos os dias estamos ensinando e aprendendo. E temos que usar a nossa sabedoria de seres encarnados, que temos o nosso raciocínio para analisar tudo que chega até nós. Mesmo essa doença, muitas vezes a gente faz a oração para pedir a cura da doença, mas é a doença que vai curar os nossos espíritos. Vocês já deram conta disso. Muitas vezes é a perda, é alguma perda que vai nos levar a valorizar as pequenas coisas da vida. Para ilustrar um pouquinho mais o Evangelho, do livro Vivendo o Evangelho, no volume 2 do Espírito André Luiz, tem a seguinte mensagem: sinal certo, a bondade divina te oferta inúmeros benefícios, sem que percebas o ar que respira, o sol que te aquece, o grão que te nutre, a água que te refresca, a brisa que te afaga, a chuva que te beneficia, a árvore que te acolhe, a terra que te sustenta, a planta que te cura, a flor que te encanta, o fruto que alimenta a semente, que te garante a ideia, que te alivia a intuição e que te ajuda o raciocínio, que te esclarece o pensamento e que te equilibra a inteligência, que te privilegia o discernimento, que te orienta a inspiração, que te leva à vida, que te favorece, seja grato pelo benefício espontâneo com que o Senhor te abençoa. Caminho ciente de que agradecer a alto pelo bem que te acontece, sem que eu tenha pedido, é sinal certo de que já começas a amar a Deus. Francisco de Assis, em sua nobre humildade para vivenciar o amor maior, afirmou em certa ocasião que a gratidão é das mais difíceis moedas a se ofertar na vida. Por isso, ele sempre se preocupava em ser grato a tudo e a todos. Agradecia ao irmão Sol por aquecê-los e proporcionar a vida à terra, ao irmão Vento
por acariciá-lo nos dias de calor, à irmã Lua por enfeitar as noites do céu claro, ao irmão Sofrimento, que lhe permitia introspecções e aprendizados na sua prisão no corpo físico. O exemplo de Francisco de Assis nos remete a profundas reflexões nestes dias em que prepondera o egoísmo. No tumulto do dia a dia e dos compromissos, não paramos para perceber as oportunidades que a vida nos oferece. E egoístas que ainda somos, esquecemos-nos de agradecer a experiência da nossa reencarnação pelas nossas conquistas e benesses. Mas por que também não podemos agradecer pelo mal que nos aconteceu? Pelas pedras e obstáculos do caminho, pelas dores que vieram, os benefícios da gratidão são inúmeros, gerando paz íntima e predispondo-nos a colaborar com Deus em sua obra. Assim, ampliemos nossa resignação, pois já compreendemos que os desígnios divinos são justos, sempre nos impulsionando para frente, ensinando-nos a superar desavenças, mágoas, vivendo bem melhor e semeando uma existência mais feliz nos corações daqueles que partilham conosco sua jornada. Assim sendo, aprendemos a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere, rogando a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro de graça em que nos encontramos. A cegueira íntima nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino e, sobretudo, preparemos-nos para recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-las segundo os propósitos superiores que regem nossos destinos. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo. Terra bendita, terra que tanta vez malsinamos nos dias de infortúnio ou nos momentos de ignorância. Nós lhe agradecemos as dores e as aflições que nos oferece por espólio de nossos próprios erros e roguemos a Deus que nos fortaleça os propósitos de reajuste e aperfeiçoamento, para que um dia possamos retribuir-lhe, de algum modo, os benefícios que nos tem prodigalizado por milênios de milênios. Que assim seja, né? É minha participação hoje. Obrigado, Fátima, muito bom. Antes de prosseguirmos, quero então dar meu boa noite a Gorete, ao Assis e a Leia, sejam bem-vindos. Obrigada. Prosseguindo então. Kátia, posso passar para ti, Kátia? Sim, pode. Eu tinha deixado meu microfone aberto, nem me dei conta. Fátima, parabéns, querida. Parabéns. Oi? Kátia, desculpe, eu esqueci. Vitor também, boa noite e seja bem-vinda. Boa noite, Vita. Estávamos com saudades. Mas eu muitas saudades de todos vocês. Mas Saudades também. isso, é os percalços da vida, né? Que nem eu já expliquei para o Daniel aí, altos e baixos, né? Mas a gente supera. Seguimos. A gangorra, viu, Rita? Fátima, parabéns, querida. Completíssimo, né? Teu trabalho, né? Muito, muito, muito bom. Como sempre, né? Tu és muito dedicada, tu vai a fundo, tu tens muito interesse em trazer bom conteúdo para gente. Parabéns, querida. Quando eu li esse item, me veio logo à mente a gratidão, né? A gratidão que se tem consciência realmente da valorização das coisas, a gratidão por tudo, a começar pela nossa vida, pela nossa reencarnação, como a Fátima já colocou, e por tudo que vem com ela, como a Fátima também já colocou, né?
as coisas muito boas, nosso corpo perfeito, nossos sentidos perfeitos, muitas oportunidades que nós temos, mas também tudo aquilo que nós vamos passar e que será a nossa escola, né, como a Fátima já colocou aí, trouxe bastante coisa. Então, acho muito importante, acho vital essa coisa da gratidão, por a gente ter essa compreensão da necessidade das coisas na nossa vida, né. Eh, Reconhecer tudo que temos de bom, do pequenininho ao grande, né, da coisa pequena à coisa grande, e também desse caminho, né. Eu escutei essa semana, num vídeo, o um rapaz falando, eu não sei o que que ele é, enfim, mas eu escutei e gravei isso. Ele diz assim: "Nós não devemos, pedir a Deus que nos mostre o caminho, mas opa, mas que nos mostre cada passo". Ele disse: "Porque se a gente vê o caminho, pode ficar muito pesado, né, a gente saber tudo que a gente vai ter que passar, tudo que vai ter que enfrentar, as perdas, tudo vai ser pode se tornar muito difícil. Mas quando ele nos fortalece a cada passo e a gente aprende a andar mais um pouco e a cada passo a gente conquistar o caminho". Eu achei muito bonito isso. Eu trouxe aqui para vocês um texto do livro Fonte Viva, que eu achei muito interessante, muito bom, que fala exatamente disso, da gratidão, que nós temos por tudo, né. E quando a gente é grato, como as coisas ficam mais leves, né, a gente suporta com mais leveza, a gente consegue dar conta, a gente tem sabe a razão daquilo que está acontecendo, que está passando, né. Então a gratidão nos deixa mais leve para enxergar isso e para suportar também, né. O texto é o número 11, chama Glorifiquemos. Ora a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo o sempre. Paulo, Filipenses 4:20. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: Bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: Bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: Bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, asseverava no íntimo: Bendita seja a feia lagarta que me deu vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada: Bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: Bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. Esse texto aqui diz tudo que a gente falou até agora, né? Que agradeçamos sempre a tudo, porque a tudo, tudo tem uma razão de ser, né? Que a gente saiba reconhecer. Obrigada, gente, era isso. Muito bom, Kátia, obrigado. Marilza, posso passar para ti, Marilza?
primeiro lugar, quero parabenizar a Fátima. Nossa, foi muito bom, um conteúdo maravilhoso. Inclusive, nossa, a pesquisa dela foi muito completa e nos deixou meio assim, né? Porque muita coisa que ela falou, eu ia falar, então ela fez algo assim, bem concreto, mas parabéns pelo seu trabalho, né? E, então, o que me resta ser alguém que todos os dias recebemos as benesses de Deus, né? Que nós não devemos lembrar de Deus só apenas nas horas que nós precisamos, e sim agradecer por tudo, por todos os momentos bons, ruins, né? Agradecer, às vezes eu vou ali, dou uma volta, caminhar no mar, agradeço, né? Aquela imensidão, não só da água, da areia, logo a ilha que estou vendo ali, né? Enfim, tudo a gente tem que agradecer, né? Agradecer a todos. E geralmente, como ela colocou, a Fátima colocou, e na pesquisa que eu fiz também, é na hora da dor, né? A dor é um instrumento de Deus, né? Então, na hora da perda, da separação, enfim. E nós temos que nos dar conta que temos um ser amado que vela por nós, né? Sempre pensando nos seres humanos. E é importante conhecer a bondade de Deus, né? A ação de graça deve ser feita com humildade, com sinceridade. No momento que eu estou fazendo uma oração, uma prece, eu acho que a Kátia acabou de falar também, tem que ser com a maior sinceridade, tem que, né? Aquilo vem do coração, não é algo fazer por fazer. Ou estou agradecendo, mas não sei nem onde eu estou, né? E a gratidão, ela nos aproxima de Deus e nos ajuda a manter a nossa fé, né? E a gratidão pode ser feita ou expressa de muitas maneiras também, incluindo a prece, a meditação, a música, a arte, inúmeras, né, formas de agradecer a Deus. E no Espiritismo, a ação de graças é uma forma de reconhecer a lei de causa e efeito, né? Nossas ações têm consequências e que devemos ser gratos pelos benefícios que recebemos. E devemos ser gratos, agradecer pelos nossos erros, né? Pelos nossos acertos, pelos nossos erros, enfim, sempre agradecer. E a minha colaboração hoje é essa. Muito obrigada. Muito bom, Marilza. Obrigado. Vera, posso passar para ti, Vera? Eu queria agradecer a Fátima pela contribuição, bem legal, bem bacana e bastante reflexiva. E enquanto a Fátima falava, eu pensava no que a Kátia colocou aqui, interessante, né? Porque tem algumas palestras na área de filosofia que falam sobre como a gente se constrói, como se fôssemos estátuas e esculturas, que a gente vai se construindo, e claro que toda a construção ela gera uma dor, né? Então, eu tenho aqui na minha casa, sobre a mesa de janta, um pote e um papel, um bloquinho e um lápis ao lado. Toda vez que eu tenho a lembrança de alguma gratidão, eu escrevo, dobro e coloco no potinho, aquele ali, que é meu potinho da gratidão. De vez em quando eu dou uma mexida ali, dou uma lida. Eu acho tão interessante
que a gente acaba realmente esquecendo de umas coisas, elas vão se perdendo, ficando umas para trás, né? E quando a gente escreve, a gente materializa. Eu não tenho praticamente nada para colocar, porque a Kátia acabou falando exatamente, parece uma transmissão, assim. Então, eu sempre tenho, assim, esse hábito de reler um pedacinho que eu achei o mais significante, né? Que se nós registrássemos no nosso dia a dia os benefícios dos quais nós somos objeto, nós perderíamos a conta. É muita coisa boa e pouca coisa ruim, não é verdade? Muito obrigada. Obrigado, Vera. Mas é uma excelente ideia, ter o potinho da gratidão, né, Vera? Sempre agradecer, escrever, deixar ali registrado. Sim. Seu Edgar, Marilene, posso passar para vocês? Vamos aguardar, seu Edgar, a Marilene. Eu acho que vamos, enquanto o seu Edgar e a Marilene se preparam, vamos passar adiante. Vitor, tu quer falar alguma coisa, Vitor, já a respeito? Somente agradecer a Fátima, querida, matando a saudade de cada um de vocês, e agradecer a Kátia, a Marilza, a Vera, por tanto que foi falado, né? Acho que eu fico sem palavras, porque é bem por aí mesmo, né? Épocas na vida da gente de muitos altos e baixos, de muitas, não diria provas, né? Mas situações complicadas, situações mais difíceis, né? Em que a gente vê o quanto a gente já consegue se resignar, né? Aceitar com calma, com paciência, né? E a gratidão realmente é importante agradecermos também por aquilo que não é bom, né? Porque agradecer o que é bom é fácil, né? Mas às vezes o que a gente acha que é tão ruim hoje, amanhã vai nos auxiliar, nos fazendo pessoas melhores, né? Então, é isso aí. Um beijo grande em todos vocês e vou ver se agora capricho de fazer o certo, mas não é por minha causa, é porque é muita coisa mesmo. Obrigado, Rita, e que bom ter você de novo conosco. Seu Edgar, Marilene, posso passar agora? A gente, os amadores aqui, o amador é difícil para lidar com a tecnologia, né? Parabéns, Fátima. Excelente pesquisa. A Kátia, a Vera, o Daniel, a Rosita. Eu tô falando, Daniel, você não acredita no que eu falo, né? A sapiência dessas meninas e desse menino aí. A sapiência delas, a paciência para pesquisar. A Marilene, ontem a gente foi no Aragambozano ela foi fazer a palestra no Aragambozano ontem. E ela foi muito feliz com as colocações dela sobre a prece. Ela pesquisa bastante também, lê bastante, escreve bastante. E foi excelente, muito, muito, muito maravilhosa a palestra dela. E a gente fica pensando que tudo que você falaram, gente. Acho que quando a gente desenvolve humildade, a gente se conhece, né? E aceita com resignação daquilo que Deus nos dá. Eu tinha um hábito quando morava com a minha mãe, como jovem. Minha mãe tinha um terreno grande no fundo, plantava flores, plantava seus temperinhos. E a minha mãe era semi-analfabeta, mas era sábia. Ela dizia assim: meu filho, quando você acordar, agradeça a Deus pelo ar que você respira, pela água que você dentro sente, pelo alimento. E vai lá de manhã, quando levantar, se você tiver disposição, vai lá na horta, senta em uma cadeira e observa cada gotinha de orvalho que tem nas folhas. Aquela gotinha de orvalho que tem ali, o grande significado que tem.
nós não nos detenhamos mais essa euforia, por essa correria do nosso planeta, do nosso mundo, nosso dia a dia. Fico pensando assim, poxa vida, quanta beleza, quanta gratidão nós temos a Deus, né? Por essas coisinhas tão pequenas. Parece para nós insignificante, mas é vida que Ele nos concede, as coisas que Deus nos concede. Agradecer sempre, reconhecer o nosso arquiteto. Eu acho que o Daniel também falou sobre isso uma vez, e foi o Haroldo, mas o Daniel também tocou nesse assunto. Deus é nosso arquiteto e Jesus, nosso mestre de obras, né? Nosso plano terra. E, gente, como é bom a gente agradecer. A gente começa a agradecer, a gente sente que a gente está observando o verdadeiro sentido da vida, as maravilhas. Essa máquina que Deus nos concedeu, esse corpo físico que Deus nos concedeu, nos emprestou para nós exercitarmos aqui na Terra os seus desígnios e nós resgatarmos as nossas dívidas pretéritas. Ele nos concede a ferramenta que é o nosso corpo físico, né? E coloca pessoas na nossa vida para nós crescermos. Eu estava, esse dia, uma psicóloga me falou assim, se eu diga, e aquelas ideias que o senhor tem, porque você não vai anotando. Me lembrei da Vera, que a Vera falou do vaso ali, né? Anota tudo que você pensar, vai anotando, vai guardando. Depois tu monta tua palestra. Eu acho válido, eu acho sim. Então você tem ideias boas, mas você pensa e esquece. Você pensa e esquece. Tantas coisas que a gente pensa no dia a dia. Coisas lindas, maravilhosas que são surgidas na nossa vida. Nós temos ideias boas e passa despercebido isso. E nós somos pequeninos diante desse grande oceano da vida, né? A madre irmã Dulce, né? Que o repórter falou para a irmã Dulce assim, irmã, tudo que a senhora faz, uma gotinha no oceano, será que tem significado? Ela diz, meu filho, se não fosse essa gotinha, o oceano não existia. E é lindo mesmo, né? Nós somos essa gotinha no oceano da vida, desse grande, do nosso arquiteto, do nosso Deus, das oportunidades. Aquelas pessoas, muitas vezes que nós não entendemos, temos dificuldade para entender, as pessoas são as ferramentas para nos mostrar os nossos defeitos, para a nossa melhoria moral e espiritual. As pessoas difíceis na nossa vida não é vida. As pessoas difíceis na nossa vida são esse instrumento que nos mostra os nossos defeitos, faz com que nós desenvolvemos a humildade, ver que nós não somos perfeitos. É a ferramenta que nós temos, que Deus coloca. Então, tem pessoas que dizem assim, os espíritas são masoquistas, querem, gostam de sofrer. Eu não gosto de sofrer, não. É que não adianta. A Marilene sempre usa nas palestras dela, como eu vou falar, e não são palavras dela, mas ela leu isso aí e sempre coloca. E a gente tem que mudar o que pode ser mudado e aceitar o que não pode ser mudado. Assim a gente vai levando em frente a vida, né? Tocando em frente. Eu acho que depois que as sábias pessoas que falaram antes de nós, a sapiência dessas meninas aí, isso aí nos tirou um pouco do que nós tínhamos que falar. Obrigado, que Deus abençoe vocês. Desculpe eu estar na cama hoje, mas o amiguinho de vocês aqui ficou bem travadinho ontem e hoje.
Queridos, que bom que a gente está junto. Obrigada, Fátima. Obrigada, Kátia. Obrigada, Vera. Obrigada, Vita. O Edgar comentou a respeito do meu trabalho de ontem. Eu encontrei o título de... Desculpem. A oração como alimento da alma. E daí trabalhei bastante em cima do capítulo 27, que ali é tão bom porque a gente vê sobre a qualidade da prece, a ação da prece, né? E tudo a gente vai somando e aprendendo, é tão bom. O trabalho que as gurias fizeram e falaram foi ótimo, a Marilza também, o Daniel, como sempre. Queridos, então, assim, com relação ao tema, é tão bom a gente estar junto, quando as gurias pesquisam esses textos que fazem com que a gente entenda melhor, não é? E estava vendo aqui do meu trabalho também, que fala justamente a respeito da gratidão, como é importante a gente ser grato por tudo, porque eu sempre penso que a gente não nasceu pronto, né? Cada um de nós tem um histórico de vida, né? De luta, de trabalho. Hoje, a gente com certeza lutou para chegar onde chegou, mas a gente precisa ter muita gratidão a Deus. Eu sempre digo, e não tenho nenhum constrangimento com isso, eu sempre digo que no passado tive muita dificuldade, não tinha as coisas, a gente lutou muito, mas como Deus é bom, hoje a gente tem para dar, né? Não é verdade, gente? A Kátia, a Vita, eu sei, cada um do seu jeito faz a sua parte. E daí, então, agora só um pedacinho aqui do trabalho, porque eu achei muito bom quando fala a respeito da maneira de orar, que a melhor maneira é aquela que mais nos predisponha ao contato com o plano espiritual e o Criador. E não há fórmula nem rituais, isso a doutrina espírita nos orienta sempre, né? Não tem posição, não tem hora, não tem investimenta, não tem nada. Tem que vir do coração. E a gente, com certeza, se num grupo a gente pensasse que cada um faça a sua prece, seriam dezenas de preces diferentes, porque cada um vai agradecer ou pedir de acordo com a sua necessidade, né? A gente vai pedir pela saúde, pela harmonia, por tanta coisa que a gente precisa, por um emprego. E o Edgar falando nos espíritas, há pessoas que pensam que ser espírita é ser indiferente, porque espírita sabe que vai morrer mesmo, sabe que a morte não acaba, que o espírito continua, então não sofre. Claro que sofre. A gente sente, sim, muita falta da presença física, não é? Cada um já viveu experiências incríveis. Então, a gente sente, sim. Outra coisa que as pessoas pensam, que como a gente procura cuidar da vida espiritual e procurar se melhorar, desenvolvendo este lado, então pensam que a gente não pede material. Eu sempre peço nas minhas preces o material, porque eu já vivi experiências de querer ajudar e não ter nem para mim. Então eu peço. Claro que Deus sabe para que eu estou pedindo, né? Se eu estou pedindo para ficar pior do que já sou, Ele não vai me dar. Graças a Deus que Ele não vai me dar, porque nós aprendemos também que tudo é de acordo com o nosso merecimento. Às vezes a gente acha que merece mais, né? Mas a gente está tendo exatamente o que precisa e o que merece. Então, assim, o que diz aqui? Que é correto pedir quando oramos. Se é correto, daí diz sim. Devemos pedir bens mais preciosos. Pensem se a gente faz isso. Não muito.
Ao menos eu não. Nas preces, daí pedir paciência, fé, resignação, melhoria moral, tudo que nos propicie a evolução espiritual. Então, esse capítulo sobre a prece, que graças a Deus que o Daniel resolveu trabalhar, e a gente pensa, muitas coisas não é nem novidade, não é? A gente já sabe alguma coisa, mesmo que seja de forma rústica, mas viram como a gente precisa retomar, como a gente precisa rever e aprofundar, porque sempre a gente aprofunda mais. Eu vendo aquela observação do Evangelho, eu pensei, dificilmente a gente pede paciência, fé, não é verdade? Resignação. Tanto é que quando a gente vê alguém resignado, a gente se surpreende, porque a gente vê tanta gente reclamando, não é? Nossa, como as pessoas reclamam, queridos. Reclama porque está quente, reclama porque está frio, reclama porque chove, reclama porque não chove, mas reclamam de tudo. Adianta reclamar? Tudo o homem põe e Deus dispõe. Tudo será conforme a vontade de Deus. A gente tem que entender. Obrigada, Obrigado, queridos. Marlene. Obrigado, seu Edgar. Eu fico feliz em participar desse grupo, onde todos estudam com dedicação e nos passam, né, conhecimento. Então, a cada terça, nós saímos um pouquinho melhores daqui. Gorete, posso passar para ti, Gorete? Oi, boa noite, obrigada. Fátima, obrigada. Bem emocionante te ouvir, me emocionei mesmo. Eu e quem está aqui, né, que estão sempre acompanhados, obrigada. O último parágrafo, né, antes da prece, é uma que me chamou mais atenção, como a Vera também citou, né, eu já assim lá do começo, e eu aqui, os benefícios de Deus não consistem somente nas coisas materiais. É preciso, igualmente, agradecer as boas ideias, as inspirações felizes que nos são sugeridas. E voltando ali, né, bem no comecinho, e as coisas, né, maiores em aparência são frequentemente as que influem mais sobre o nosso destino. Então, assim, me fez pensar muito na nossa vida diária, nas pequenas bênçãos ou graças que nós recebemos diariamente, a todo momento, né? E que, às vezes, na compressão das horas, das atividades que nós temos, a gente deixa de lado, deixa de agradecer, deixa de louvar, né? Da graça, como diz o texto. E prestar mais atenção em agradecer as ideias, as boas ideias, né? As inspirações felizes. A gente pensamos muito, né? São um volume muito grande de pensamentos, a gente sabe o que acontece, e na maioria das vezes a gente está achando que a gente está pensando. Quando a gente sabe dessa distinção, né, positiva ou negativa, mas aqui no caso positiva devido às teses, e é o que a gente está estudando, e a gente acha que é que está pensando. Na verdade, é o nosso anjo guardião, os nossos protetores, esses espíritos superiores que, por intercessão, muitas vezes, de outros que nos amam, se achegam a nós para nos ajudar, e a gente está achando que é a gente. Né? Uma situação muito complicada, muito difícil, que, né, de ingratidão, de violência, seja emocional, física ou espiritual, e de repente o primeiro pensamento seria também de revide, de repente você como que ouve uma voz, vamos dizer assim, ou que está pensando sozinho, para que você tenha paciência, tenha
reconsidere, que medite ou que busque a prece naquele momento, né? Então já é essa influência feliz, essa inspiração feliz do mundo maior agindo sobre nós, que já é a bênção, mesmo que o problema não tenha sido resolvido, mas já é a bênção, ou a graça, vamos dizer assim, né, sobre nós. O mundo espiritual superior, bondoso, através, né, da permissão divina, atuando sobre nós. E nós, como espíritas, né, vamos ensinar sempre que possível, direto e indiretamente. Às vezes a pessoa não aceita diretamente as verdades espirituais, mas você vai conversando, vai dando um exemplo, vai dizendo o que você aprende, e eles vão ouvindo, eles vão dizendo que não querem ouvir, mas vão ouvindo, né? E a gente vai fazendo também, como diz a Marilene, ensinando devagar, sem violência, né? Porque cada um tem o direito de pensar como quer, mas a gente também pode fazer a nossa parte divulgando o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos, diminuindo um pouco assim, como é que eu vou dizer, falta de consciência, de conhecimento mesmo, que muitas pessoas têm, apesar podem ser religiosos, ser corretos, mas não tem muita noção da espiritualidade. Tá bom? Obrigada. Foi muito bom ouvir e estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado, Gorete, muito bom. Assis, algo a declarar, Assis? Bom, eu sou sincero assim para vocês. Já sinto em volta. Hoje me deu um déjà vu, né? Vocês comentando e a nossa amiga falando, né? Eu sou bem sério. A gente tem muito mais nesse mundo para agradecer do que para reclamar. Só que a gente, muitas vezes, a gente mesmo faz essas armadilhas para a gente. Reclama mais e agradece menos. Poxa vida! Quantas pessoas gostariam de poder ver? E não vem. Pessoas gostariam de ouvir, caminhar, andar, falar. E aí, então, tudo isso aí nós fizemos. Até tem uma passagem que diz que... eu não consigo lembrar o nome dela. Que fez a palestra. Acho que esquece o nome dela. Que daí fala assim que o Chico ia ter que fazer uma cirurgia de catarata e coisa nada, né? E aí ele poderia perder um olho. Aí o próprio Manuel chegou e disse assim, mas, eu acho que ele não falou mais bah. Aí ele chegou e disse assim que já é um privilégio ter um olho. O que ele estava reclamando, né? Então, tem essas coisas, né? Se tem o Chico com tudo, às vezes quando ele dá uma reclamadinha, só para nós, né? Mas a gente tem que abrir o olho para não entrar numa rotina. A gente pede paciência e aí muitas vezes a gente tem um monte de situação para resolver. Mas Deus já coloca isso aí na vida da gente para a gente se melhorar. Né? Então nós temos que aproveitar cada momento, cada situação e procurar ver um aprendizado. Eu caminho, eu converso, eu falo, eu penso. Tenho ao menos um pouco da noção do dia a dia. Infelizmente tem pessoas que se preocuparam tanto em outras coisas, né? Ou ficaram
vivendo um passado, não olhar o presente e o futuro, que nem sabem, muitas vezes, quem elas são. Aí a gente pensa assim, mas... Então, acho que eu só tenho a agradecer dia a dia, agradecer por eu estar no grupo, que eu estou procurando cada vez me melhorar. E se essa aqui é a minha melhor versão, barbaridade. Né? Meu Deus. Eu nem quero imaginar como é que era nas outras, né? Olha, que barbaridade. É que nem diz a minha netinha. A minha netinha. Eu reclamo da minha barba. Às vezes, quando eu tenho que abrir o olho e não reclamar. Mas a netinha quer que eu fique com barba. Né? Estou tentando desdobrar ela, mas não está fácil. Mas daí eu agradeço a Deus por ter ela na minha vida. Aí, vamos deixar a vida de novo. Bom, pessoal, obrigado. Eu só tenho a agradecer mesmo, de coração, essas oportunidades que estamos tendo. E procurando cada vez sempre nos melhorarmos cada vez mais. Obrigado, Assis. E esse grupo é tão maravilhoso, tão dedicado, tão disciplinado, que chega a minha vez de falar, fica difícil, né? Normalmente eu vou repetir tudo que foi dito, mas eu me sinto um pouquinho também na obrigação de dar minha contribuição, né? Porque senão é como a gente diz, cada um deu o seu pouquinho e eu não vou contribuir o meu pouquinho também, né? Vamos nos auxiliar a crescer todos nós. Mas é como nós vimos no Evangelho, como todos já falaram, né? Nós devemos também considerar os pequenos acontecimentos diários da nossa vida, né? Para sermos felizes. Pois esses, os pequenos, né? Eles são os que mais influenciam nosso destino. Nós, normalmente, costumamos esquecer o bem e nos lembrarmos apenas do mal que nos aflige, mesmo que esse mal seja em menor proporção. E todos os dias nós recebemos algo que não pedimos, mas e prestamos atenção nisso? É uma questão, não é? Porque nós recebemos tantas coisas sem pedir. Se prestássemos atenção, com certeza ficaríamos admirados de tantos benefícios que recebemos e certamente nos sentiríamos envergonhados da nossa ingratidão. Todos os dias as bênçãos de Deus nos atingem, desde as primeiras horas do dia, a vida que nós ganhamos, o ar que respiramos, o sol que nos ilumina e nos aquece, o trabalho no bem a que nos dedicamos, o bom dia dos familiares, dos vizinhos e as demais pessoas que conosco convivem, o bem no afeto que recebemos e que damos, no alimento que nos mantém a vida, na oportunidade de auxiliarmos o próximo, também de sermos auxiliados. Tantas pequenas e grandes coisas que nos acontecem diariamente, nas boas vibrações que nos trazem felicidade, mas também que nem sempre valorizamos, né? Devemos agradecer a Deus pela vida, por sermos seus filhos, por essa existência, pelas oportunidades de crescimento espiritual que ela nos dá nas experiências do dia a dia, agradáveis ou desagradáveis, elas nos fazem crescer se havermos como desafios a serem vencidos. Se soubermos também aproveitá-las, é claro. Somos espíritos imortais, então saibamos aproveitar as belezas da vida, nos aperfeiçoando a cada dia mais. Nós estamos num processo evolutivo constante, de simples e ignorantes, até atingirmos a pureza espiritual.
cumprindo então a vontade de Deus, nosso Pai, que só quer o nosso bem. Então, por mais que tenhamos dificuldades, não estamos desamparados. Vivemos sob as leis de Deus, sendo assistidos por bons espíritos. Saibamos agradecer a Deus por sempre estar conosco, das suas bênçãos, mesmo sem percebermos. A nossa vida material, em muitos momentos, para nós, se torna mais importante. Por quê? Porque somos ainda inferiores moralmente. Somos constantemente inspirados pelos nossos protetores espirituais. Eles nos acompanham, nos inspirando bons sentimentos. Muitas vezes, nós ignoramos as leis divinas. Esquecemos que somos inspirados o tempo todo por esses amigos espirituais. E quantas vezes nos orgulhamos de ideias que surgem, nos esquecendo dessa inspiração e as tomando como nossas, ou mesmo julgando que o acaso está nos dirigindo. Se aceitarmos que Deus é nosso Pai e não nos abandona, jamais esqueceremos de agradecer a sua bondade, a sua proteção. Sem Ele, nada de bom nos aconteceria. Então, a humildade faz com que sejamos agradecidos, faz com que o amor dentro de nós floresça. Não esperemos grandes realizações, um grande auxílio divino para agradecer ao nosso Pai. Somos, então, beneficiados constantemente por tantas bênçãos que nos fazem crescer, evoluir espiritualmente. Agradeçamos e valorizemos, então, esse crescimento espiritual. Ao orarmos, agradeçamos a Deus por todo o favor que obtivermos, afastando de nós todo orgulho, aplicando o bem em favor de nós mesmos e dos outros, agindo sempre segundo as leis de Deus, quando nos utilizamos da humildade para agradecermos, iremos nos sentir estimulados a perseverar no bem, não é? Então, pensemos nisso, meus amigos. Essa é uma breve contribuição minha, porque tudo que eu falar já foi dito por todos, não é? Para encerrarmos hoje o nosso encontro, vou convidar a Fátima para fazer nossa prece final. Pode ser, Fátima? Jesus amado, nós te agradecemos a oportunidade do estudo, as palavras de reflexão que vieram através do estudo de hoje. Tudo de bom que recebemos neste momento, abençoa-nos e guarde-nos em tua paz. Olha por todos os que conosco dividem esta jornada terrena. Pai amado, nós te amamos. Permita que possamos sempre estar aqui para ouvir o Evangelho que nos chegou por Jesus e foi elucidado por Kardec. Que possamos descansar em paz e termos uma abençoada semana. Que assim seja.